Bom, falar que uma mulher, mãe solo, precisa de um homem pra ajudar a criar os seus filhos, isso é machismo ou é verdade? Nem machismo e nem verdade. Falar que uma mulher precisa de um homem para criar os seus filhos é uma mentira. Ela não precisa. Uma mulher não precisa de um homem para criar seus filhos. Agora, se a pergunta fosse: uma mulher precisa de um homem para criar seus filhos de forma saudável, eu diria sim. Um filho aprende pelo que ele vê. Você já assistiu Rei Leão? Já, Um filme antigo, clássico. sim. O leão fugiu lá, o Simba. O filhotinho fugiu, ele foi parar num deserto e encontrou lá aqueles dois bichinhos chamados Timão e Pumba. E ali ele começou a aprender a vida e eles mostraram para ele várias coisas sobre o que comer, como viver a vida, como se proteger e tal. No momento, eles foram uma referência importante para ele. Só que ele foi crescendo e ele era um leão. Só que ele não sabia que ele era um leão. Timão e Pumba deram tudo. Tudo. Quando você vê o filme, você vê que eles deram o melhor que eles tinham. Só que eles não tinham o suficiente para dar. O melhor que eles tinham não era o suficiente para tornar o Simba o leão que ele precisava ser. O rei. Se você assistir o filme, ele é infantil. É um leãozinho adulto infantil. Porque ele não tinha, mesmo que o Timão e Pumba fossem a referência melhor que eles poderiam ser, eles não eram suficientes. O que acontece com homens e mulheres hoje em dia? Eles que foram criados só por mãe. Uma mãe incrível, Larissa, que deu tudo, deu comida, trabalhou em 2 empregos. E é difícil isso. Eu não estou desmerecendo esse trabalho. É muito mais difícil uma mulher criar um filho sozinha do que criar amparada com um homem bom. Só que quando ela escolhe fazer isso sozinha, ela tem que saber de uma coisa. Ela está delegando aos filhos a responsabilidade de descobrir o que é um homem bom. Ela está delegando para a filha dela de descobrir sozinha no futuro o que é ser amada por um homem, porque a filha nunca viu a mãe sendo amada por um homem. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe como o homem tem que tratar a mãe dela. Aí a mulher diz: não, mas eu disse para ela. Mas ela não viu. Dizer não é o suficiente se você não dá conta de encarar os padrões que te fizeram mandar homens embora, principalmente os bons. Então esse leão, voltando na história, ele cresceu, mas ficou infantil. Por quê? O Timão e Pumba é como se fosse uma referência. Eu dei tudo o que eu tinha, mas o tudo que eu tinha não era o suficiente para tornar quem aquele leão tinha que ser. E a mãe faz a mesma coisa. Ela dá tudo o que ela tem. Mas o tudo o que ela tem, mesmo que seja o melhor, não é o suficiente para colocar na cabeça daquele menininho e daquela menininha, quando eles crescem, o que é ser aquilo que eles precisam ser. Para a menina, o que é ser amada e cuidada por um homem, vendo a mãe, e para o menino, o que é ter postura de homem, porque ele não viu nenhum perto dele colocando pressão. Homem precisa de risco, mulher precisa de cuidado. Então, uma mulher que quer criar bem os seus filhos, ela precisa dar para eles uma referência paterna saudável. E é por aquilo que ela mostra, não é por aquilo que ela fala. É por aquilo que ela vive, não é por aquilo que ela diz. E para viver, Larissa, ela vai precisar quebrar alguns que eu chamo de padrões. Porque tem mulher que tenta dar um bom pai para o seu filho e para sua filha. Só que só vem homem muito parecido com aquele ex do passado, porque ela está repetindo padrões. Então, sim, não tem outra opção. Para a mulher que quer criar seus filhos de forma saudável, ela precisa quebrar alguns padrões que fazem ela repetir a atração de homens ruins para que ela dê a esses filhos uma referência masculina saudável. Por que você acha que tá tão difícil encontrar um homem bom hoje em dia? Você é solteira? Eu sou solteira. Você é 30 a mais? 30 a mais. Por que você acha que tá tão difícil encontrar um homem bom? Esses padrões que você mencionou, eles estão cada dia mais difíceis de serem encontrados. Mulheres estão sendo julgadas como exigentes, sendo que a gente só está pedindo o mínimo. O mínimo se tornou muito. Então, esses padrões que deveriam de vir, né, junto com o homem, não se encontra nem 2. Às vezes 1,5. Por que isso tá recorrente? Porque tá tão difícil? Tem até aquela frase, quem casou, casou. E isso é algo que está sendo muito repetido entre as mulheres. As mulheres estão cada vez mais se tornando independentes e não querendo mais precisar de homens, sendo que, de fato, a gente precisa. Precisa no bom sentido, para poder criar uma família estruturada, enfim, para ter um homem também para fazer o papel dele do nosso lado. Por que você acredita que tá tão difícil hoje em dia encontrar esse homem? Você quer um homem para quê? Um homem para proteger, para prover,
para fazer o papel dele dentro das características que você mencionou. Um homem que possivelmente vai me dar uma família, um homem que vai ser ali um protetor. Para mim, o protetor é algo que faz sentido para mim. E você não está encontrando? Eles não estão te encontrando? Ou os que você está encontrando são ruins? Os que eu estou encontrando são ruins devido a padrões, talvez ali uma dependência emocional. E você está tentando? Tô. Qual foi a última vez que você tentou? Ixi, Ramon, faz 7 meses. Tá. Essa é uma pergunta importante, porque você tem 7 meses, você é uma mulher bonita. Você tem 7 meses que você tentou, significa que tem um período que você está mais fechada para balanço. Você está tentando menos. Sim, ocorreu uma sequência de repetições ruins. Começou a ser um pior que o outro, à medida de que eu resolvi me fechar e pensar assim, não dá mais. Tá sendo um pior que o outro, eu acredito que talvez minha carreira seja solo. Quando começa a vir um pior que o outro, isso é bom ou ruim? Isso é péssimo. Isso não é bom nem ruim. Isso é péssimo para quem vive. E para quem enxerga, são só padrões. Porque quando você diz, eu quero um homem bom, eu quero um homem que cuide de mim, a vida ela vai fazer o seguinte. Então você quer um homem bom? Só que eu preciso te mostrar o homem que você combina hoje. Imagina o seguinte. Você já viveu um relacionamento ruim? Nossa, vários. Vários. Pronto. Você dirige? Dirijo. Você já viu aquele galão de gasolina? Já. Já faltou gasolina no seu carro alguma vez? Já precisou encher? Não, graças a Deus. Pronto, é que você tá no tempo muito Nutella, o tempo gostoso. Eu sou de um tempo em que... Mas eu calibro o pneu. Você calibra o Não pneu? peço pra ninguém. Pronto. E você quer pedir pra alguém? Eu gostaria de demorou ter a alguém responder. pra fazer isso pra mim. Eu calibro o pneu e eu não peço pra ninguém. Orgulho ou porque falta alguém? Eu não gosto de pedir nada pra ninguém. Eu posso pedir até pro frentista fazer, mas eu faço. Eu prefiro fazer, mas eu gostaria que tivesse alguém pra fazer pra eu não sujar minha mão. Boa. Tem duas coisas aqui. Eu gostaria que alguém fizesse, porque eu não quero sujar minha mão, mas eu quero fazer sozinha pra mostrar que eu sou capaz. E se um homem estiver do seu lado, você vai pedir pra ele? Não vou nem pedir. Se eu vou ficar quietinha, sentadinha, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Nem eu sempre. não pediria, não. No começo, o tipo de homem que combina com você vai ser um homem que você vai ter que pedir. Isso eu concordo. Por quê? 100%. Porque você está vindo de uma fase de quebrar padrões. Aí eu vou voltar aqui. Quando o carro, antigamente, hoje em dia ninguém faz isso mais não. Quando acaba a gasolina, você tem que arrumar um jeito de encher. Aí antigamente a gente usava um galão. Você vai lá no posto, enche o galão de gasolina, pede o frentista para encher, vai lá, coloca o galão no combustível ali, pega uma mangueirinha para não entornar, um funil. Não sei como é que funciona isso. Você pega um funil e você enche, guarda o galão, fechou, bota no porta-mala ali. Geralmente a gente não joga fora porque já sabia que ia faltar outro. Aí beleza. Relacionamento e padrão é igual carro que acaba combustível e você precisa reabastecer. Você tem um galão, ok? Esse galão, esse galão representa a sua vida. Um dia veio alguém e preencheu esse galão, que é o relacionamento que você já passou. Ele encheu a sua vida, ok? Só que não foi bom. Ele saiu, você jogou fora. Tira esse trem daqui, aí você joga aquilo fora. Sua vida fica livre de novo, certo? Certo. Então pode vir um outro e preencher de novo. Só que tem duas coisas que você pode fazer. Quando você joga a gasolina fora e um outro vem, você vai botar a gasolina de novo? Eu não sei se você já viu, mas se jogar a gasolina fora e cheirar o galão, no mesmo dia tá fedendo. Uma catinga intensa de gasolina. Anotado pra não fazer. Deixa o galão ali. Aí você pega o galão de novo, no outro dia você cheira ele. Tá catingando de gasolina. Já cheirou o galão de gasolina? Aí você deixa ele lá. Pega no outro dia. Passou o cheiro? Não passou. Passa uma semana, passa um mês. Toda vez que você pega o galão, tá catingando de gasolina. Homem sente cheiro de relacionamento ruim ou de relacionamento bom, de ex ruim e de ex bom à distância. Ex bom não deixa caatinga no seu barril. Ex ruim deixa caatinga. Quando um homem bom chega perto de você, da sua vida, ele sente a caatinga da merda que o anterior fez. Aí ele cheira e fala, eu não vou me meter nisso não, esse ambiente já tá muito sujo. Aí o homem ruim vem, cheira o galão, ele vê que tá fedendo. Sabe o que ele pensa? Aqui eu dou pé. Aqui eu alcanço. E aí ele entra
e bagunça a sua vida de novo e preenche esse galão de novo. Até uma hora que você fala, não quero mais. Aí você joga fora. Só quando você joga fora, sua vida tá livre. Mas o galão ainda tá fedendo. Um cara bom nunca vai preencher um lugar que tá fedendo. Um lugar que tá sujo. Beleza. Aí tem mulher que sabe o que faz? O galão tá aqui, né? Já joguei fora. Tá vazio. Tá livre. Pra vir um cara bom. Mas tá fedendo. Aí ela fala, quer saber? Já tentei 10 vezes preencher isso aqui e não deu certo. Eu não vou preencher nada. Eu vou fechar. Aí ela fecha. E ela se fecha pra balança e fala, aqui não entra ninguém. Aí ela diz, eu não consigo arrumar nenhum homem. Ninguém aparece bom na minha vida. Mas peraí, você tá fechada pra balanço. Porque você sabe, você pode passar 1 ano fechada. Fecha a tampa do galãozinho. 1 ano. Daqui 1 ano você abre e fala, agora eu vou voltar pra pista. Você acha que o galão tá cheiroso tá do mesmo ou tá jeito, fedendo? Ramon. Tá fedendo. Por quê? Fechar para balanço não significa limpar o que está dentro. No dia que você voltar para a pista, você ainda vai estar combinando com o mesmo tipo de cara que deixou a bagunça na sua vida. Então, esse mesmo tipo de cara precisa aparecer. O mesmo tipo de ruim precisa aparecer. Porque quando ele aparece, é como se a vida te dissesse, olha, você decidiu voltar para a vida. Mas esse cara aqui que eu estou te apresentando, ele vai revelar os padrões de como os anteriores deixaram a sua vida bagunçada. Até para você descobrir que você precisa se limpar. E dá para limpar rápido. É só você jogar um bicarbonato de sódio ali dentro, com detergente, balançar, que em 1 dia ou 24 horas, quando você jogar aquilo fora e limpar, aquele homem ruim não combina mais em preencher a sua vida. Aí o homem bom vai poder chegar perto de você e falar assim, ó, cheirinho de lavanda aqui, viu? Acho que eu vou... Faz sentido para mim estar nesse lugar. Porque não é uma bomba que eu vou ter que corrigir de homens ou de relações ruins do passado. Então, no dia que você se abrir de novo, o tipo de homem que vai combinar com você é o mesmo tipo de homem que saiu da sua vida lá atrás. Ele tem que voltar. Porque é só ele voltando que você vai saber a bagunça que ficou e que você precisa arrumar. O que essa mulher, ou eu, né, tenho que fazer para que, sei lá, não sei como você disse, quebrar um padrão? Quebrar o padrão. Isso. Qual é o erro da mulher? Você já viu, você não é nova não, você já falou que você é 30 a mais. 35 então, mais, e você conhece aquela borrachinha de dinheiro? Sim, elástico de dinheiro, aquele amarelo. Sim. O que geralmente a mulher faz? Quando ela abre a tampa desse galão e ela fala, vou me relacionar de novo, um cara vai aparecer na vida dela. Esse cara vai ser ruim ou bom? Vai ser ruim. Compatível com os caras que ela... Bem parecido com os tipos de caras que ela arrumou. Quando ele aparece, é como se ela esticasse a borrachinha de dinheiro assim, ó, um pouquinho. Um problema, ele sempre aparece pelo menos 3 vezes. Então, esse cara que apareceu, não vai ser a primeira vez que ele vai aparecer. Ela vai precisar de passar mais 2 relacionamentos ou situações parecidas com aquelas para descobrir se ela precisa parar de manter, parar de ignorar ou parar de atrair aquele tipo de cara. A maioria faz o seguinte... O cara ruim aparece, em vez dela aproveitar a oportunidade e falar assim, entendi, combino com essa... Desculpa a expressão, eu ia falar desgraça, mas eu vou falar outra palavra. Combino com essa merda desse cara, é uma descoberta. Pô, ainda combino. Deixa eu acabar com essa relação mais rápido, porque antes eu me mantinha por uns 3 meses, 6 meses, para eu ir pro próximo. E o próximo não vai ser bom ainda, mas vai ser menos ruim, menos pior do que o anterior. Só que a maioria faz o seguinte, não, eu me abri para uma relação e apareceu um cara ruim, vou me fechar de novo. E ela não dá o tempo ou o processo necessário para o elástico romper. O que é quebrar um padrão? É você passar pelo menos 3 vezes pelo problema, identificar que você estava combinando com aquilo, acabar fazendo diferente do que você fazia nas relações anteriores. Você tem que fazer diferente do que você fazia antes. E aí você rompe o elástico. Romper o elástico, eu garanto, aquele cara não pode aparecer mais para você, porque ele deixa de combinar. Quando ele não combina, imagina assim, ó. Imagina que um cara tem um narigão assim, ó. Real, essa analogia. Sentindo o cheiro. O cara que tá todo organizado, ele só sente o cheiro de lavanda. E ele tá bem. O cara que tá numa vida bagunçada, o nariz dele só sente um cheiro de gasolina. Se você tá cheirando a gasolina, só esse cara vai sentir seu cheiro. Quando você passar a cheirar a lavanda, esse outro tipo de cara que já quebrou os padrões dele também, que já mexeu na vida dele
também, esse cara que já teve a coragem de mudar a postura, vai começar a se conectar com você. E esse é o homem bom. Esse é o homem bom. Então, vou ter esperança.